O Bruninho assinou seu primeiro contrato com o Atlético Paranaense, e essa podia ser uma frase muito simples, sem nenhum peso, afinal dezenas de garotos assinam diariamente contratos com clubes de futebol. Mas a verdade é que esse Bruninho é um caso muito diferente, significa muito e tem um peso enorme por tudo que esse garoto passou antes mesmo que ele pensasse que seria um jogador de futebol. O Bruninho é filho do goleiro Bruno, que foi preso acusado de envolvimento no assassinato de Elisa Samúdio. Os caminhos da vida levaram Bruninho também para o futebol e, mais do que isso, o levaram para debaixo das traves, mesma função que exercia o seu pai biológico. O Bruninho concedeu uma entrevista e acabou mandando um recado sobre tudo que sente em relação a Bruno e o que aconteceu. Mas você sabe o que foi que ele falou e qual a posição dele referente ao seu pai hoje em dia? Fica tranquilo que eu vou te mostrar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, eu quero te fazer um convite. Se inscreve aqui agora mesmo para você apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo do canal Futflix e aqui diariamente a gente traz para vocês as principais notícias, curiosidades e informações do futebol para você ficar ligado em tudo que tá acontecendo no mundo da bola. Olha, lembrando a você que se você quiser me encontrar nas outras redes sociais, onde diariamente a gente também produz conteúdo, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você me encontrar nas outras plataformas, beleza? Ah, e tem o nosso grupo do WhatsApp, entra lá e participa da resenha com a gente, beleza? Não precisava, mas o ser humano é difícil de entender, né? No caso do Bruno, hoje talvez, eu acredito que hoje não faça tanta diferença o ato cometido dele lá atrás. Mas os anos vão chegar, a velhice chega e o peso de tudo que ele fez vai estar nas costas dele, vai ser na velhice. Por que a senhora fala isso? Por que a senhora fala que a conta vai chegar pro Bruno Na velhice? na velhice? Porque vai ser a época que ele vai fazer uma consciência, né? Vai começar fazendo aquele exame de consciência. O que eu fiz lá atrás? Como é que eu poderia estar hoje? A senhora fala da velhice de todos nós, de chegar do que eu fiz na vida? Sim, porque você vai fazer um autoexame. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal? O que pesou mais na minha vida foi os atos que eu pratiquei de maldade com as pessoas. O que vai pesar mais na hora que eu me for daqui? No dia 22 de fevereiro de 2024, Elisa Samúdio completaria 39 anos de idade. Infelizmente, Elisa foi assassinada em 2010 e até hoje seu corpo nunca foi encontrado. Nesse dia, quando ela completaria 39 anos, Bruninho, seu filho, que ela não viu aprender a andar, falar, não teve a oportunidade de ver a criança crescer, assinou seu primeiro contrato como jogador de futebol profissional. A entrevista que você viu é um trecho ali ao Geraldo Luiz, que quem fala é a Sônia, mãe da Elisa Samúdio. Pois é, cara, você perder um filho, uma filha dessa forma, um pai e uma mãe, nunca supera, nunca consegue, é uma ferida que não fecha. E você ainda não saber onde está o corpo da sua filha, é algo que destrói completamente uma pessoa e é preciso de uma força sobre-humana para conseguir seguir. A mãe de Elisa, Sônia, estava ao lado do Bruninho durante a assinatura do contrato dele. Ela fez o papel de mãe e avó do garoto durante toda a vida dele. O Bruninho, desde sempre, foi dos garotos que sabiam o que queria. Queria ser jogador de futebol. Chegou ao Atlético Paranaense para os primeiros passos em 2023 e agora assinou um contrato fixo com o clube, recebendo inclusive um salário. É claro que o Bruninho decidir ser um jogador de futebol e dentro do futebol ele ser goleiro, cara, é óbvio que isso vai gerar as comparações com o goleiro Bruno, enfim, que foi um grande goleiro aqui no futebol brasileiro, mas as comparações, meu amigo, param por aí, tá? Não é que elas incomodam o Bruninho, ele já mesmo deixou claro em entrevista que ele não carrega ódio de ninguém, mas não é uma marca e um nome que ele quer carregar. O caso do assassinato da sua mãe chocou o país inteiro. Afinal, o Bruno era um goleiro de seleção brasileira, jogava num time gigante, o Flamengo. Ele tinha conversas inclusive para sair do Brasil e jogar para um clube europeu, o goleiro Bruno. Mas então o caso aconteceu e a sua carreira, justamente, praticamente acabou.
O Bruno até tentou algumas vezes, depois que saiu da prisão, retomar sua carreira, mas algo que nunca foi bem aceito por torcedores de nenhum clube que ele assinou. O Bruno foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio e também pelo sequestro e cárcere privado de seu filho com a vítima. O goleiro também havia sido condenado por ocultação de cadáver, mas essa pena foi extinta porque a justiça entendeu que o crime prescreveu. A Elisa Samúdio desapareceu há 14 anos, lá em 2010, e o seu corpo nunca foi encontrado. Ela tinha 25 anos à época e era mãe do filho recém-nascido do goleiro Bruno. Na época, o jogador, o Bruno, era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade do Bruninho. Só em 12 de julho de 2012, depois da sentença publicada pela Justiça do Rio, o Bruno se tornou legalmente o pai do Bruninho. E por isso que a assinatura do contrato do Bruninho chamou tanto a atenção. É um assunto que não tem como, cara, sempre vai vir à tona sobre o garoto, principalmente se ele se destacar no futebol aqui no Brasil. O menino, que parece ser muito maduro pela idade que tem, deu uma entrevista de coração aberto ali ao Geraldo Luiz e falou um pouco sobre isso, inclusive quase que mandando um recado ali pro Bruno. Quando você ficou sabendo de toda a verdade, você lembra desse dia que ela te contou? Não, ficou normal, porque, tipo, pra mim, as duas pessoas, tanto meu pai de sangue quanto minha mãe que já se foi, era uma pessoa desconhecida pra mim. Tipo, não conhecia, nunca vi na minha vida, então, pra mim, não fez tanta diferença. Quando você ficou sabendo do peso de quem era o seu pai era um bom atleta, né? Era. Só que não era uma boa pessoa. Pois é. Você tem ódio dele? Não tenho nada. O que você tem dele? Eu tenho pena só. Pena, é isso que eu tenho pra falar. Tinha uma carreira muito incrível pela frente e destruiu tudo. Você já sonhou com sua mãe? Já teve? Nada, nunca. Velho, isso é uma coisa... é uma completa loucura, sabe? Pô, o moleque tem direito, é óbvio, de seguir o sonho dele, fazer o que ele quiser, mas é algo que, assim, sempre essa ferida vai estar aberta, sabe? Sempre isso... Vão lembrar, vão ter comparações, não tem como. Tomara, velho, tipo de verdade, que se esse moleque for ter uma carreira aqui, que ele consiga, sabe, ser grande o suficiente pra o nome... Pô, vou falar isso assim, tipo assim, eu sei que o cara já pagou, já foi lá na justiça e pagou, mas assim, pro nome dele ser tão grande, tão gigante, que ninguém mais lembre disso, sabe? Que só falem, pô, realmente o Bruninho, com um grande goleiro que ele é, que ele se torne tão grande, que ele consiga deixar o nome do pai dele esquecido, tá ligado? Pô, não é por nada, o cara já pagou o crime dele lá na justiça. Ah, mas a justiça foi branda, ele pagou pouco. Cara, isso é uma coisa que tem que discutir lá no Senado. O cara pagou a pena dele, ele que siga a vida dele, trabalhando fora do futebol, fazendo o que ele tem que fazer. Ele teve um carrinho de açaí, o Bruno, né? Acho que era ele que estava investindo em açaí, tava jogando no futebol de várzea, enfim. Ele que siga a vida dele, sabe? Mas, pô, pro menino, cara, não tem como. Por mais que ele não tenha ódio no coração, velho. Tipo, imagina, você não conhecer sua mãe, sabe, só por foto e tudo mais, pelo que o Brasil inteiro sabe, que as pessoas veem de foto, e foi porque o teu pai teve envolvido no assassinato da sua mãe, tá ligado? E pior do que isso, por uma das coisas que era ali, pô, o não reconhecimento da paternidade, sabe? Então, cara, é uma coisa que deve machucar esse moleque pra caramba, vai machucar durante muito tempo, sabe? Eu imagino eu, tá? Isso aqui eu tô completamente no campo da suposição, que o Bruno, se ele pudesse voltar atrás, ele apagaria tudo isso, sabe? Mas enfim, cara, as coisas não tem como apagar, sabe? As coisas aconteceram e assim é. E eu espero que o guri, pelo menos nessa ideia dele de ser goleiro, que dê certo a carreira dele, que se ele puder, vá jogar em outro país, sabe? Onde ele vai ser bem menos marcado com tudo isso. Mas se ele jogar aqui no Brasil, cara, tomara que esse moleque seja gigante, porque deve ser horrível, cara, carregar um peso como esse, sabe? O futebol já é um negócio pesado, já é um negócio que, pô, não é fácil, a pressão é constante e tudo mais. E carregar sempre essa marca, sempre essas comparações, ainda mais com um cara que cometeu um crime desse, mas é teu pai, deve ser dificílimo. É uma coisa que eu vou ser sincero pra vocês, eu tenho 36 anos de idade. Eu não tenho maturidade pra lidar com uma coisa dessa. Imagina como não é a cabeça de um guri de 14 anos. Talvez pra ele seja mais fácil, porque ele já tá 14 anos convivendo com isso. E é algo que, aos poucos minutos que eu tento me colocar no lugar dele, eu já acho muito difícil de dizer assim, sabe, cara? Espero que esse menino, independente de sucesso ou não no futebol, ele encontre paz, que ele parece ter, sabe? A avó dele parece ser sensacional. Espero de verdade que esse menino encontre paz, sabe? Amor eu sei que ele encontrou ali com os avós dele, mas, cara, é uma coisa muito complicada, né? É um vídeo que a gente traz falando sobre futebol, mas num assunto que, irmão, o tempo inteiro dá um nó na garganta, o olho marejado, você não sabe se é raiva, tristeza ou tudo isso. Mas e você, cara?
O que pensa disso tudo? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo e de compartilhar ele com seus amigos, beleza? Você acha que esse menino vai ser um grande goleiro? Vai brilhar muito no futebol? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.